Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos. Hoje nós vamos ter uma aula sobre as funções inorgânicas. Pessoal, nós temos 4 funções inorgânicas, tá? Ácidos, bases, sais e óxidos. Porém, como é muita função inorgânica para a gente ver em apenas uma aula, eu vou fazer o seguinte. Essa semana a gente vai ver apenas ácidos e bases e na próxima semana vamos ver sais e óxidos. Quando for no dia dessa videoaula que ela estiver sendo disponibilizada, eu vou passar um trabalho para vocês fazerem e não atividade de fixação do livro, ok? Vamos lá. Bom, ácidos. Quando nós ouvimos a palavra ácido, sempre nos vem a ideia, à mente, a ideia de corrosão, né? Uma substância que vai bater na minha mão e vai corroer, vai deixar só o osso. Mas não é bem assim, tá? Nós temos ácidos que são realmente extremamente fortes, tá? Vão provocar a corrosão. E nós temos ácidos que são mais leves, são usados no dia a dia e não nos dá nenhum problema, como por exemplo o ácido acético, que é o ácido do vinagre. Mas vamos ver primeiro a definição do que seria ácido, ok? Os ácidos, de modo geral, apresentam sabor azedo e as bases sabor adstringente, ou seja, que a mucosa da boca seja contraída. Que nem eu havia falado. Exemplo de azedo, né? Substância que tem um gosto azedo. Limão. Ao você chupar um limão, você sente o gosto docinho? Não, né? Você sente o gosto de azedo. Isso porque no limão vai ter uma substância ácida ali. É a mesma ideia da laranja. É a mesma ideia do vinagre. Já no caso do sabor adstringente das bases, nós podemos colocar, por exemplo, caju. Quando você chupa o caju, você sente que fica meio que colado dentro da mucosa da boca. Ou quando você come uma banana verde. É a mesma ideia. Indicadores ácido-base. Indicadores ácido-base são substâncias, né? É para identificar se uma substância é ácida ou base, podendo utilizar substâncias denominadas indicadores ácido-base. Então, o indicador ácido-base, ele é uma substância que, quando você coloca ele na presença de um ácido, ele reage de uma forma. Quando você coloca na presença de uma base, ele reage de uma forma diferente. Então, nós temos aí suco de uva e de amora, avermelhados em ácido, pH menor que 7. Então, o suco de uva ou suco de amora, ele meio ácido, eles ficam avermelhados, pH menor que 7. Daqui a pouco eu vou falar sobre a escala de pH. Azulado em meio básico. Então, ó, o suco de amora em meio ácido fica avermelhado, em meio básico fica azulado. Extrato de repolho roxo. Vermelho em meio ácido, pH menor que 7. E púrpura em meio neutro, pH igual a 7. E verde em meio básico, pH maior que 7. Então aí eu tenho uma cor de rosa para o meio neutro, vermelho para ácido, verde para básico. Fenolftaleína é um indicador utilizado em laboratório. Incolor em meio ácido, pH menor que 7. Rosa em meio básico, pH maior que 7. Temos ainda papel de tornassol, avermelhado em meio ácido e azul em meio básico. Então tem aqui, ó, algumas soluções muito comuns em seu pH. A água, pH 7. Sangue, pH 8. Água do mar, pH 9. Pasta de dente, pH 10. Detergente amonical, pH 11. Lixivia, pH 12. Soda em solução, pH aí de 13 para 14. Você tem aqui, partindo para os ácidos, esses seriam os básicos. Ácidos, nós vamos ter aqui água da chuva, pH 6. Uvas, entre 4 e 5. Tá? Vinagre, entre 3 e 4. Limão, entre 1 e 3. Suco gástrico aqui, entre 0 e 1. Condutividade elétrica dos ácidos e das bases.
Para que uma substância possa ser considerada condutora de corrente elétrica, ela deve apresentar íons ou elétrons livres. Então, a observação. Assim, substâncias iônicas na fase sólida e substâncias moleculares puras, em qualquer fase de agregação, não conduzem corrente elétrica. Tá? A gente já viu na aula passada sobre substâncias iônicas e moleculares. Nas substâncias iônicas na fase líquida ou dissolvidas em água, elas conseguem conduzir corrente elétrica. Assim, quando puras, ácidos e bases não conduzem corrente elétrica. Tanto ácido quanto base não vai conduzir corrente elétrica quando ele está puro. Se eu dissolver ele em água, ele pode conduzir. Conceito de ácidos e bases de arrênios. Ácido são compostos que, quando dissolvidos em água, ionizam-se e formam íons, H+ aquoso como um único cátion. Bases são compostos que, quando dissolvidos em água, dissociam-se e liberam OH- como um único ânion. Então, eu tenho aqui ácido, composto que sofre ionização, libera íons H+, e base, compostos que sofrem dissociação e liberam OH-. Exemplos. Eu tenho aqui, ácido, tá liberando H+, HCl, H2SO4, liberando H+, HNO3, liberando H+. Então, esses três aqui seriam substâncias ácidas. Esse aqui, NaOH, seria uma base, porque está liberando OH-. Aqui, CaOH2, liberando OH-. E eu tenho aqui KOH, também liberando OH-. Então, esses três aqui de baixo seriam bases. Observação. H3+, hidroxônio ou hidroxônio, hidrônio ou hidroxônio, H+, mais OH2 produzindo H3 ao mais. Aqui é porque esses ácidos, tá, eles podem liberar íons H3 ao mais. Classificação dos ácidos. Classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Eu posso ter um monoácido, só liberar um hidrogênio. Tem aqui HNO3 mais H2O, liberando H3O+, mais NO3. Eu tenho aqui diácidos, que eles vão liberar 2 hidrogênios ionizáveis. Então, nesse caso aí, eles vão liberar 2 hidrogênios, tá? E não um. Então, eu tenho aqui, liberação de 2 íons de hidrogênios. Aqui eu só tinha um. Eu tenho H2SO4 mais 2H2O, liberando 2 íons H3O+, e liberando aqui SO4-. Tenho triácidos que liberam 3 hidrogênios e assim sucessivamente. Tetraácidos que liberam 4 e assim sucessivamente. Então aqui eu tenho monoácido só libera 1, diácido 2, triácido 3, tetraácido 4. Quanto à presença de oxigênio na molécula. Eu tenho hidrácidos, que não apresentam oxigênios, e nós temos os oxiácidos, que apresentam oxigênios. Então, eu tenho aqui, hidrácidos, não tem o elemento oxigênio, e aqui eu tenho oxidácidos, que tem o elemento oxigênio. Quanto à força, eu posso medir a força de um ácido a partir do cálculo do seu grau de ionização, número de moléculas que se ionizam dividido pelo número de moléculas dissolvidas, é o alfa. Tá? Ácidos fortes têm alfa maior que 50%. Ácidos semifortes ou moderados, o valor de alfa é maior ou igual a 5% e menor ou igual a 50%. E eu tenho os fracos, quando o alfa é menor que 5%. Determinação teórica da força dos ácidos, Linus Pauling. Então, Linus Pauling instituiu que os hidrácidos são fortes somente o HCl, o HBr e o HI. É moderado o HF e todos os demais são fracos. Oxiácidos tem que se seguir a seguinte regra. Eu vou pegar o número de oxigênios e vou subtrair do número de hidrogênios. Se esse valor der 0, ele é fraco. Se esse valor der 1, ele é moderado. Se esse valor der 2, ele é forte. 2 ou maior que 2. Nomenclatura dos ácidos.
Nomenclatura dos hidrácidos. Eu vou usar o termo ácido mais o nome do elemento ou do radical ligado ao hidrogênio com a terminação hídrica. Então, exemplo, eu tenho HCl, vai ficar ácido clorídrico. Ácido, né, mais o elemento, que é o cloro, e a terminação hídrica. Aqui eu tenho HBr, vai ficar ácido bromídrico. HI vai ficar o ácido iodídrico. H2S é ácido silenídrico. HCN, ácido cianeto. H3F é CN6, ácido ferricianídrico. H4FCN6, observe que aqui o número de hidrogênios é diferente, tá? Vai ficar ácido ferrocianídrico. Nomenclatura dos oxiácidos. Aí há necessidade de vocês memorizarem essa tabelinha. Só há 4 oxiácidos, tá? Que sofrem variações nos seus nomes. Aí vocês precisam decorar a fórmula e o nome. HClO3, ácido clorídrico. H2SO4, ácido sulfúrico. HNO3, ácido nítrico. H3PO4, ácido fosfórico. Vocês observem que todos eles estão terminando em ico, tá? Se eu aumentar o número de oxigênio, tá vendo que aqui é 3 e aqui é 4. Aí o ácido ele vai mudar de nome. Ó, vai ficar per-ico. Então eu vou pegar o ácido, né, e vou adicionar o prefixo per. Então vai ficar perclórico. Se por sua vez eu diminuir o número de oxigênio, observe que aqui é 4, passou para 3. Aqui é 3, passou para 2. Aqui é 4, passou para 3. Aqui é 3, passou para 2. Então eu diminuí um oxigênio. Eu vou mudar a parte final de ico para uso. Então vai ficar ácido cloroso, ácido sulfuroso, só até troquei o ico por uso. Ácido nitroso e ácido fosforoso. Se eu pegar esses ácidos e retirar mais um oxigênio, e aí só vai haver 2 casos, vai ficar o ácido hipocloroso e o ácido hipofosforoso. Bom, isso é sobre os ácidos. Vamos agora para as bases. Bom, bases ou hidróxidos. Arrhenius definiu bases como sendo compostos que originam em água ânions hidroxônio, OH-. É possível considerar esse ânion como responsável pelas propriedades comuns a todas as bases. Então, para Arrhenius, tá, base vai ser todo composto que em solução aquosa ele vai liberar íons hidroxila, que é o que ele chama de OH-. Aí vamos para a classificação das bases. Quanto ao número de íons hidroxônio que ela libera, posso ter a monobase, vai liberar 1, né? Exemplo, NaOH, KOH, AgOH. De bases, libera apenas 2 hidroxilas. Exemplo, CaOH2, MgOH2, ZnOH2. Temos as tribases, que vão liberar 3 hidroxilas, AlO3, FeO3 e BiOH3. Viu? Tetrabase, bases que apresentam 4 hidroxilas. Então, PbOH4, SnOH4, MnOH4. Classificação contra a solubilidade em água. Então, relacionada à solubilidade, quanto ela consegue dissolver ou não em água. As bases de metais alcalinos, que são elementos da família 1A, lembrem, são solúveis, como por exemplo, KOH, NaOH e NH4OH, que é o chamado hidróxido de amônio. Então eu tenho aqui hidróxido de potássio, hidróxido de sódio e hidróxido de amônio. Só que a nomenclatura a gente vai ver daqui a pouco, tá? As bases de metais alcalinos terrosos, que são elementos da família 2A, são parcialmente solúveis, tais como CaOH2, SrOH2 e BaOH2. Classificação contra fogo. Todas as demais bases são praticamente solúveis. Então, solúveis, parcialmente solúveis e insolúveis. Não se dissolvem em água. HgOH, AgOH, AlOH3, MgOH2.
Então essas aqui vão ser insolúveis. Classificação quanto à força. Bases fortes possuem alto grau de dissociação. São bastante solúveis em água e assim constituem eletrólitos fortes. Bases fracas possuem baixo poder de dissociação, não apresentam boa solubilidade em água e assim constituem eletrólitos fracos. Então aqui, como é que eu vou calcular? Alfa, número de íons, né? Fórmula que se dissociam, dividido pelo número de íons, fórmula dissolvida. Então vai ser os que se dissociam pelo número de dissolvidos. Bases fracas são essas que eu estou colocando aqui. NH4OH, AlOH3, FeOH2, ZnOH2, AgOH e MgOH2. Bases fortes, NaOH, KOH, CaOH2 e SrOH2. Então, só para lembrar aqui a tabela periódica, né? Então, elementos da família 1A, metais alcalinos, bases fortes. Aqui, elementos da família 2A. Tá? Nomenclatura das bases. Quanto ao cátion, possui NOx fixo. Então, quando o cátion ele tem um NOx fixo, eu vou pegar hidróxido de nome do cátion. Então, aqui, hidróxido de sódio, chamada soda cáustica. AlOH3, hidróxido de alumínio. AgOH, hidróxido de prata. KOH, hidróxido de potássio. MgOH2, hidróxido de magnésio. NH4OH, hidróxido de amônio. Nomenclatura das bases, quando o cátion pode apresentar mais de um valor de NOx. Tá? Depois eu vou passar uma aula para vocês do que seria esse NOx. Tá? PbOH2, hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Então, os valores aqui correspondem à quantidade de hidroxila. Esses valores têm que ser em algarismo romano, tá? Nada de colocar número por extenso. Pode ainda ser usada outra regra para esse caso. Seria colocar quem tem menor NOx, terminação oso, quem tem maior NOx, terminação ico. Então aqui ficaria hidróxido pumbroso, aqui pumbrico, porque esse valor é menor do que esse. Aí fica a terminação oso e aqui a terminação ico. Ferro, hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Bom, pessoal, nossa aula chegou ao fim, tá? Próxima aula vou falar sobre sais e óxidos, ok? Vou passar um trabalho no grupo do WhatsApp.